Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Co-Criadores. Eu sou Matheus LP Santos, autor de 24 Horas de Amor e apresentador deste podcast que tem como objetivo falar sobre criatividade, sobre processos criativos e deixar algumas dicas para você aí do outro lado que está buscando formas de viver uma vida mais criativa. Hoje eu recebi uma pessoa muito querida aqui para conversar comigo, estou muito feliz da gente poder ter tido essa conversa. Gilles Sonsino é o convidado da vez, ele que foi meu colega de trabalho na Rádio Gazeta, foi onde eu comecei meus trabalhos de locução e também tem sido ao longo desses últimos anos um dos maiores mentores da minha vida, tanto de forma criativa, né? Esse episódio vai explicar muito isso para vocês aí do outro lado, como também de forma espiritual, de forma artística, de forma comunicativa, de forma profissional. Ele tem sido uma peça fundamental na minha vida e também é um dos grandes responsáveis por me incentivar a publicar 24 Horas de Amor lá atrás. Então, eu não preciso nem explicar o tamanho da minha gratidão por esse ser iluminado que é o Gilles, e o nosso papo foi incrível. O Gilles, para quem não conhece, é um músico, é um locutor, é um comunicador, ele tem 1 milhão de facetas, essa é uma das coisas que a gente fala durante esse bate-papo. E ele tem 2 álbuns lançados, um chamado The Past and the Present and the Future e o outro chamado In Time. Eu não poderia recomendar o suficiente para vocês irem escutar, então se possível pare aqui o episódio, vai lá, dá um play no primeiro álbum, volta aqui, assiste ou escuta o podcast e aí depois você vai dar o play no segundo para completar uma trilogia perfeita aí na sua noite, na sua tarde, na sua manhã. Bom, eu vou deixar o episódio falar por conta própria. Eu e Gilles a gente conversou bastante, tem muita coisa legal aqui para você que é músico, para você que é um ser criativo, para você que é um ser humano com muitos sentimentos, como eu e o Gilles somos. Inclusive tem um longo papo aqui sobre autoconhecimento, sobre a importância de terapia, de processos terapêuticos, até mesmo para o processo criativo. Eu espero que você goste. Se você estiver pelo YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e claro, se inscrever aí no canal. E se você estiver pelo Spotify, dê 5 estrelas, comente e compartilhe com um amigo ou com uma amiga para a gente poder expandir aí o nosso círculo de co-criadores. Aproveitem o episódio com o Gilles Sonsino. Eu ouvi num podcast muito tempo atrás isso. Como que é o nome? Elefantes da Neblina, alguma coisa assim, cara. Tá. Pra quem estiver ouvindo ou assistindo e souber o nome, eu vou passar vergonha. Mas é alguma coisa nessa vibe, assim. E foi um amigo muito querido que você conhece, Renan Lima, que me recomendou. Um- Grande, parceiro querido, velho. ele é o Maior cara. carinho do mundo por ele. É, eu também. E ele recomendou esse podcast. E eu lembro que teve um trecho que os caras estavam discutindo, assim, sobre qual que é o sentido da vida. E um deles, que é um pouco mais racional, ele disse: o sentido da vida é um é uma eterna recuperação do equilíbrio. É sempre isso. A gente caminha, a gente perde o equilíbrio e a gente volta a ter o equilíbrio. E é sempre a busca por equilíbrio, pelo resto da vida. Porque você vai ser distraído por uma coisa ou por outra, sempre. Você vai ter uma tragédia ou uma tristeza, sempre. E a gente tá sempre nesse ciclo meio infinito de assim, as coisas estão boas, as coisas ficam más, a gente perde equilíbrio, a gente precisa voltar pro equilíbrio. E é sempre isso. E na vida criativa, eu não achava que seria assim, mas tem sido muito. O tempo inteiro essa coisa de assim, cara, que dia lindo pra criar, sabe? Que dia lindo pra sentar aqui e escrever 10 páginas do meu livro e sentir que as coisas estão rolando. E o oposto também existe. Que dia merda, cara. E nada sai da minha cabeça e parece que eu não fui feito pra isso. Pra você que agora tá, cara, 2 discos lançados, um melhor do que o outro. Uma centena de músicas que eu sei que você escreve aí e trabalha no seu tempo livre. Morando junto agora com a Maria, trabalhos infinitos. Como é que esse equilíbrio acontece, cara? E como é que você lida com isso? Como é que você tem a graça de olhar pra sua rotina e dizer, cara, tá tudo bem hoje não produzir, sabe? Cara, reflexão incrível e complexa, porque é aquilo que eu tava comentando. Eu acho que a gente sempre acaba saindo um pouco do caminho.
não tem como. O caminho da vida como um todo, a gente vai. A gente não tem como parar. Não, peraí, deixa eu parar a vida aqui um pouquinho e. Não, você vai. Você vai e paciência, você se acostuma também a isso. Uhum, Mas eu acho que quando a gente tem outros objetivos na nossa vida, que também nos exigem caminhos a serem percorridos e a serem desbravados, é natural que num momento ou outro, pelo menos é o que eu comento assim e reforço, num momento ou outro a gente acaba saindo um pouco, desvia um pouco para cá, desvia um pouco para lá. Mas a grande sacada, eu acho, é esse caminho ele nunca se encerrou. Ele continua acontecendo de uma forma paralela. Eu acho que é aí que a gente descobre paixões na vida, é aí que a gente descobre coisas que a gente realmente quer fazer. Quando um caminho que se abriu, ele nunca se encerrou também. Quando ele se encerra, a gente fala, ah, tá bom, beleza, foi uma experiência, gostei, não gostei, bacana. Agora, quando tem aquela coisa que a gente fala, cara, isso me acompanha desde sempre, hora mais presente na minha vida, hora menos presente, a gente entende que esse caminho ele vai continuar percorrendo o nosso caminhar de vida junto com toda a vida em si. Só que às vezes a gente está um pouco mais nele, ou às vezes a gente está um pouco menos nele. Só que ele está sempre paralelo. Eu acho que isso que me ajuda a trazer esse equilíbrio, porque às vezes eu fico um mês sem pegar no instrumento, mas eu sei que a minha cabeça está nesse mesmo mês pensando em estratégias, pensando em composição, pensando em ideias, consumindo música, estudando música, ou pensando em criação de modo geral. Não necessariamente só na questão musical, mas às vezes eu tô, sei lá, cara, pensando em projetos, pensando em coisas do tipo. Então, o que me ajuda a equilibrar tudo isso é saber que aqueles caminhos que são verdadeiros e são caminhos que eu realmente sei que eu sempre vou trilhar, eles estão acontecendo paralelo aqui, sabe? Ao caminho principal. Eles estão acontecendo, ora mais próximo, ora mais distante, mas eles continuam aqui. Eles nunca, pum, se encerraram e a vida continuou. Entende? Então eu total. sinto que é isso. A vida ela vai continuar sempre. Mas às vezes a gente precisa focar mais aqui ou focar mais ali. E eu acho que esse foco é o caminhar mais ali ou caminhar mais aqui. E tá tudo bem. A gente é tudo. A gente não é uma coisa só, né? O Matheus escritor, ele também é o Matheus músico, ele também é o Matheus jornalista, ele também é o Matheus filho, ele é também o Matheus namorado, ele é também o Matheus criador. E às vezes você vai precisar colocar mais energia no criador, ou depois mais no escritor, ou depois mais no músico, ou depois mais no jornalista, mas isso não significa que todos esses Mateuses acabam. Pelo contrário, eles coexistem e a gente segue a vida dessa forma. Eu acho que o equilíbrio vem daí, assim. Eu adorei isso, cara. Me lembra de algo que a Ju falou pra mim esses dias, de realmente conseguir conciliar essas várias versões que existem da gente. Não sei se você já leu alguma coisa do Luigi Pirandello, aquele autor italiano famoso. Não. Tem um livro, acho que é Um Nenhum e 100.000. É alguma coisa assim. Foi meu sogro que me emprestou. E ele fala basicamente. É um cara que acorda, e ele olha no espelho e ele percebe que o nariz dele é um pouco torto pra esquerda. Aí ele vai falar com a esposa dele e conta assim: Ué, você sabia que meu nariz é um pouco torto pra esquerda? Ele tem tipo 40 e poucos anos. Aí ela fala: Sim, desde que eu te conheço há 20 e tantos anos. E o cara entra numa crise existencial, porque até aquele momento ele tinha se reconhecido como uma pessoa que tinha o nariz totalmente reto. E aí a Tomou partir. consciência de algo diferente, Exato. né? E aí, quando ele Depois. descobre que as pessoas percebem ele de um jeito diferente daquele em que ele se percebia, ele cai numa crise de tipo, eu não sou para as outras pessoas aquilo que eu sou pra mim. No sentido de, eu posso olhar no espelho e ver uma coisa, mas o olhar que todas as outras pessoas têm sobre mim pode ser completamente diferente. Então a gente nunca tem esse controle sobre uma unidade nossa. É sempre um potencial de nenhum, como ele diz, ou 100.000, porque cada. A minha mãe me enxerga de uma maneira, minha namorada me enxerga de uma maneira, o Gilles me enxerga de uma maneira, eu me enxergo de uma maneira. Pra você, e voltando pro ponto que você trouxe que eu achei tão fascinante, como é que você consegue ter a graça, eu digo graça no sentido assim, quase religioso da palavra, né? De olhar pra si e, tipo, ter essa paciência do timing das coisas. Esse é um dos problemas que eu tenho sentido de, assim, quase uma pressa eterna de que as coisas aconteçam. E você me conhece há muito tempo, você sabe que eu sempre fui um pouco assim, né? Mas
Mas Eu é uma também, muito. é uma pressa mesmo, de assim, cara, as coisas precisam acontecer pro Matheus escritor. Mas ao mesmo tempo, tem tanta coisa acontecendo pro Matheus namorado, pro Matheus filho, pro Matheus é, jornalista. E é quase como se, assim, a falta de um reconhecimento do que tá acontecendo no todo atrapalhasse um dos nossos indivíduos internos. E eu sempre fico achando que tem alguma coisa faltando. É, é, é um constante estado de, assim, ausência, de, cara, algo tá sempre faltando, nunca é o suficiente. Pra você, assim, pô, você tá nessa caminhada artística há muitos anos, né? Eu não lembro quando você tinha na sua primeira banda, quando você me contou disso, mas assim, Ah, era adolescente. é, Adolescente total. 15 anos pelo menos, né? Você tá com quantos agora, Gilles? 34. Eu Trinta e tinha quatro. uns 14. É, Eu tinha então, 14 para 15, por quase aí. 20 anos. Como é que isso muda ao longo do tempo? E como é que hoje em dia você consegue é, quase trazer uma unidade e um pouco de paciência mesmo pro seu processo criativo, tentar fugir um pouco dessa corrida contra o tempo, sabe? Cara, eu acho que tem um primeiro ponto que foi uma coisa muito importante para eu mesmo internalizar, que foi quando em 2018 eu tomei a decisão de que eu sairia da emissora que eu trabalhava, a Rádio Gazeta M, a qual você também trabalhava, a gente se conheceu lá. Graças a Deus, foi maravilhoso isso. Amém. E a minha trajetória na Gazeta em si foi, cara, o que me moldou, o que me formou. Eu sou quem eu sou pela trajetória lá. Só que ali naquele momento, em 2018, por exemplo, dando esse rápido, né, throwback, eu senti o quê, cara? Eu senti que eu não queria mais ser conhecido como Gilles Locutor apenas. Uhum. Eu sempre fui o Gilles Locutor para todo mundo, né? Ah, ele é locutor, ah, trabalha em rádio, olha a voz dele e tal. Cara, maravilhoso, incrível, incrível. Mas é essa insatisfação do tipo, quero mais, cara, eu quero mais, não quero só ser isso, né? Com todo respeito a essa função que eu exerci, que eu sigo exercendo até hoje, eu sou locutor e músico, basicamente, né? Eu precisei tomar essa decisão. E aí, toda a vaidade do tipo, será que eu me apresento agora mais como músico, ou como comunicador, por ser formado em comunicação social, Uhum. ou por locutor, ou sei lá, né? Profissional da voz, músico instrumentista, como é que eu faço? E, e aí eu comecei a pensar que antes de tudo isso, o Gilles lá dos 14 anos de idade, ele já tinha música dentro de si. Só que aí aos 17 ele entrou na faculdade, virou locutor, e aí a locução entrou, mas a música nunca saiu. Tive infinitas bandas ao longo da época da faculdade, e depois da faculdade também. E qual que foi a síntese de tudo isso? Eu falei, cara, eu sou isso tudo no dia a dia? Sou. Eu sou músico, eu toco, canto, componho, eu faço locução, eu faço publicidade, eu sei lá. Tá, então se você faz isso tudo no seu dia a dia, você é isso, ponto final. Uhum. Você não tem que escolher a sua frente. Ah, eu vou fazer uma página no Instagram, Gilles underline locutor. Cara, não, a gente é tudo isso, né? A gente é tudo um pouco. Ninguém é uma coisa só. Todo mundo é tudo isso, assim, E sabe? E aí engraçado você aceita isso, né? essa coisa de compartimentalizar, que eu acho que as redes sociais também incentivam, né? Porque Sim, a gente tem o Instagram para parte pessoal, aí tem o LinkedIn que a gente tem que apresentar a parte profissional, aí tem o WhatsApp que é uma outra coisa. Aí tu parece que a gente tem que ficar sempre compartimentalizando o que a gente é e meio que criando definições de, cara, é isso que eu sou, é isso que eu quero representar. E isso é tão difícil para jovens, para seres é. humanos. E eu acho que é meio injusto, cara. A gente é tudo isso. Todo mundo é tudo, cara. Tipo, ninguém é uma coisa só, sabe? É isso que a gente tava falando agora. Você pode ser o filho, você pode ser o namorado, você pode ser o funcionário, você pode ser o cara que nas horas vagas faz cerveja. Você é tudo isso. Então, quando a gente se apresenta para o mundo, e aí, cara, eu faço uma menção muito especial, muito carinhosa para Luísa Caspari, que, cara, é uma mentora para mim na área da locução, mas também vários conselhos assim que eu pude aprender dela no pouco tempo que eu conheço ela, que é, cara, aceite que você é realmente tudo isso no sentido mais plural da coisa, assim, sabe? Uhum. Mostre para o mundo que você realmente é tudo isso, mostre para o mundo, mas
também para o seu mundo interno, que você é tudo isso, e, cara, assuma tudo isso. Porque às vezes rola essa coisa mesmo, de você, putz, faz um tempão que eu não componho, mas faz um tempão que, cara, eu tô gravando locução e que eu faço, né? Legal, mas beleza. Aí depois inverte um pouco. Nossa, eu tô há 2 meses, cara, quase que todo dia compondo, escrevendo coisas novas e gravando menos voz para locução e tal. Beleza, tá tudo bem. Aceite isso, sabe? Se é o que você quer, se é o que você busca, é o que você procura, entenda que, cara, nada é linear assim, sabe? A gente nunca é todos os dias porcentagem mente, falando em Uhum. porcentagem, né? Ah, todos os meus dias, ao longo de 1 hora e meia, eu sou músico, as outras 3 horas e 40 eu sou locutor. Não. E as coisas, elas não são tão rígidas na vida, elas são muito dinâmicas, né? Então, se eu respondi a tua pergunta, eu acho que, primeiro de tudo, eu aceitei para mim mesmo que, cara, eu sou tudo isso, e ser tudo isso não significa ser todo dia tudo isso, assim, sabe? Tem dia que você não é aquilo lá. No outro dia, às vezes você é. E aí você volta, e você vai e vem. Mas acho que é isso, sabe, cara? Os caminhos que realmente perduram e que definem quem a gente é ou aquilo que a gente apresenta para o mundo, eles nunca cessam. Eles estão sempre paralelos, assim, sabe? A gente está andando, cara, do ponto A para o B, mas tem o A1, o A2, o A3, tem vários outros As ali do A para o B que estão indo junto. Então, é um trabalho também de aceitação e como a gente se apresenta para o mundo. Eu concordo, o mundo coloca a gente em caixinhas, ou exige isso da gente, né? Você tem que ser um especialista no assunto tal, você precisa se apresentar da forma tal, você tem que ter um foco no segmento tal. Ok, a gente tem. Mas isso não pode limitar ou excluir a gente, ou, enfim, reduzir a gente àquilo. Tem que Total, ser cara. plural sempre. É quase que como se o mundo quisesse que a gente desse certezas e na maioria do tempo, na maior parte do tempo, a gente só tem o contrário, que são dúvidas mesmo. É, Exato. eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pressa dentro do processo criativo. Ah, sim, tá certo, tá Eu, certo. eu, Faltou eu, falar sobre isso. eu tenho grandes questões com isso, assim, grandes que eu tenho tentado trabalhar há muitos anos e até deixando público, assim, né? Mas eu fiz muita terapia por causa disso, por uma tentativa mesmo de conseguir. É o que você falou, eu acho que antes de tudo, tem um processo de aceitação de quem nós somos, do valor que nós temos para além da aprovação externa que a gente consegue com a arte. Porque a arte é uma faca de dois gumes, né? Por sorte, eu tive você como mentor desde cedo, então isso foi facilitado para mim, mas tem uma coisa muito difícil no compartilhar a nossa arte, seja independentemente do formato, que é a gente se coloca em uma posição vulnerável de receber o feedback das outras pessoas, a ressonância que elas têm com o material ou a falta de ressonância que elas têm. E para uma pessoa como eu tenho estudado muito arquétipos, assim, sabe, de seres humanos Sim. e de como a gente imita comportamentos, enfim, todo esse tipo de coisa. E eu tenho percebido muito, assim, que, cara, a necessidade que eu constantemente tenho de ser aceito pelas pessoas que leem o meu livro ou um conto meu, esse tipo de coisa. É isso, é uma faca de dois gumes, porque quando chega algo bom é incrível, quando chega algo ruim é terrível. E isso também força aquele processo de assim, ok, faz 3 anos que eu publiquei esse livro de forma digital, vai fazer um ano que eu publiquei de forma física, eu preciso da próxima coisa. Porque também tem algo nesse mundo contemporâneo de assim, você não pode ficar parado, você precisa produzir o tempo inteiro, você precisa compartilhar algo no seu Instagram na quarta-feira, senão seus seguidores vão cair, você precisa, sabe, Algoritmo é e um, não sei o cons- quê. é um manual assim pra gente ficar maluco. E para você que eu sinto assim, desde que eu te conheço, né, uma paz interior e quase uma certeza assim de quem você é, independentemente do que os outros estão tentando enxergar de você. Como é que isso fica, cara? Como é que você passou por essa tempestade de, cara, eu preciso fazer isso antes dos 30, eu preciso fazer isso antes dos 35, eu preciso, sabe, essa jornada do herói clássica que a gente quer seguir achando que o caminho é sempre o mesmo pra todo mundo. Cara,
Ó, é fácil até de responder essa porque eu sempre pensei muito nisso, assim, tipo, os Beatles já eram os Beatles com 20 e poucos anos, cara. Quem que eu sou? Com 30 e poucos, sabe? Essa comparação, ela é um horror, É terrível. né? Tipo, épocas completamente distintas, talentos impossível de comparação, Você chega no John né? Lennon, vai. Oh, quem dera. Mas assim, ao mesmo tempo, entender que, cara, eu acho que o que me fez, primeiro de tudo, aceitar que eu quero produzir as coisas de forma orgânica, e acho que isso tem muito a ver com quem eu sou fora de produção. Eu enxergo a vida, cara, de uma forma. Eu gosto muito de processos naturais, seja na alimentação, seja na forma como eu sinto processos na minha vida. Eu gosto dessa organicidade, se é que essa palavra existe, mas eu gosto das coisas da forma mais orgânica possível. Do tipo, é o que eu gosto, obviamente, né? Não é o que eu realmente sempre consigo fazer. Então, quando eu chego para compor alguma coisa, quando eu penso em compor alguma coisa, falando da música em específico, né? O que que eu tento fazer? Eu basicamente falo, cara, se não é algo que eu quero realmente jogar para o mundo, se não é algo sincero, genuíno de dentro, eu simplesmente, cara, não consigo me identificar com aquilo. E eu não levo adiante. É muito engraçado isso aí, porque eu saí de bandas, covers que eu tinha, ou bandas de trabalho até autoral que eu tinha ao longo dos anos, porque eu falei, cara, não são as minhas verdades. Sabe, tipo, não faz sentido, cara, depois de 1000 anos eu ficar tocando cover, porque não é a minha verdade. E não porque o mercado da música, ou porque, sei lá, você precisa ter um material original, solo, autêntico, tua composição. Não por esse motivo, mas porque aqui dentro não ressoa, sabe? Então é fácil nesse sentido eu produzir só aquilo que eu realmente quero. Porque, Uhum. cara, se não ressoa, não vai se sustentar. Não à toa eu tenho uma resistência em fazer ou tocar músicas dos outros, ou fazer no sentido assim de tipo, faz uma música pra mim aqui, eu escrevi essa letra e tal. Cara, não veio de dentro, né? Como é que eu vou pôr um instrumental nessa tua letra? Não veio daqui de dentro. E para eu compor, eu preciso estar movido com coisas que me realmente moveram ali dentro, né? Total. E aí, qual que foi a alternativa? Qual que foi a saída? Foi quando eu decidi me tornar independente financeiramente da música. No sentido, cara, eu não vou ter a música como minha profissão de pagar conta. O meu foco, até porque locução para mim e comunicação é uma grande paixão. Eu digo que música é amor de vida. Locução e comunicação é paixão. E eu falei, cara, não, eu sou apaixonado em gravar, em interpretar, em usar a voz. Eu acho que tem muito a ver com música, sabe? Eu trabalho com microfone, eu trabalho em estúdio, eu amo o ambiente de estúdio, amo estar com profissionais de áudio, falar de som, falar. Mas eu cheguei à conclusão de que, cara, eu não sou esse músico que vai tocar à noite, eu não sou um músico crooner que sabe 1 milhão de músicas cover, eu nunca fui o músico de luau, nunca, nunca, nunca fui esse músico, porque, cara, nunca ressoou de dentro isso, assim, sabe? Nunca foi essa pessoa. Obviamente que nos segmentos os quais eu estava envolvido, com o tipo de música que eu estava envolvido, eu sei tocar várias músicas e tal, mas não ressoa isso dentro de mim, assim, sabe? Então, eu decidi essa estratégia, assim, sabe, cara? Eu preciso que a locução me banque para que eu faça música livremente. E tem muita gente que é assim, cara. A própria Luísa mesmo, ela tem muito disso, assim, sabe? Eu tô citando ela porque é, vem muito. Você tá falando dessa questão de mentoria e tudo mais tal, né? Uma mentoria que ou sei lá, um mentor que eu fui para você, ela foi uma grande mentora real, apesar do pouco tempo de contato que a gente teve e tal, mas foi uma grande mentora. Mas eu falei disso com ela, inclusive, na ocasião em que a gente teve a mentoria, do tipo assim, cara, a música tem que ser livre. Se ela não for livre, cara, eu vou me enquadrar em modelos do mercado. E, cara, eu nunca fui essa pessoa. Eu cresci num ambiente do punk rock. Eu toco rock e sigo ouvindo, indo em show nesse segmento. E eu, cara, eu realmente fui moldado por aquela cultura.
eu não consigo ser de outra forma. Nunca foi uma modinha para mim gostar de punk rock ou rock ou ler letras ou, sabe, estudar músicas da contracultura. Eu sou fascinado por contracultura, pelo movimento hippie, cara, nunca foi uma moda para mim. Nunca foi, que legal você hippie ou você punk. Não, nunca foi. Eu nunca primeiro me classifiquei como nada dessas coisas, porque eu acho que a gente é tudo, até nesse sentido, sabe? Eu sou ao mesmo tempo que eu tenho uma bela porcentagem do movimento hippie dentro de mim, eu tenho do movimento punk dentro de mim, são coisas meio, né, não tão complementares, mas ao mesmo tempo são muito complementares se a gente fala de contracultura e tal. Então, tipo, eu não consigo ser de outra forma real, assim, cara. Eu não sou vegano por uma moda, eu sou vegano porque, cara, tá dentro de mim real há quase, sei lá, 15 anos, né? Eu tomei a decisão de parar de comer carne, por exemplo. Então, é isso, é um movimento interno, é real, é um caminhozinho ao caminho paralelo. Não é um flerte que eu voltei, fui e voltei. É um caminho. Cara, São caminhos que eu abri lá atrás, sabe? Então é natural para mim, tipo, fazer dessa forma. Mas porque eu decidi que a comunicação é o meu ganha-pão, sabe? A locução é o meu ganha-pão, a locução publicitária, especialmente, é o meu ganha-pão, enfim, locução comercial de um modo geral. E, cara, a música ela pode ser feita de forma livre. É a forma que eu cheguei. é E isso me dá o. liberdade, porque eu faço a música com o maior coração do mundo, cara. Tudo que eu escrevo ou falo nas minhas músicas é tudo real. É tipo 100% tudo real. Eu não tô fazendo música para agradar ninguém, nunca fiz, nunca quis. Acho isso uma baita baboseira, cara. Porque no final do dia, se você não tá realmente de acordo com quem você é, cara, isso uma hora pesa, assim, sabe? Eu sei, eu não tiro nenhuma razão de muitos artistas, cara, surfarem em hypes, assim, sabe? Surfarem em ondas, porque, cara, eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam fazer essa trajetória deles. Mas cada um é um. Eu consigo só lidar com a música de uma forma muito orgânica. Tem que ser Eu, muito verdadeiro. eu passei pela mesma coisa, cara. Quando. Em tempos recentes, assim, né? Quando eu tava trabalhando nesse último livro. é, Pensando em 24 horas, uma das coisas que eu fiquei refletindo por um tempo é, cara, eu vou escrever o próximo livro que eu sei que as pessoas querem ler, porque eu tinha esse livro. Eu tinha o livro que as pessoas que leram 24 horas de amor queriam ler. Ele tava pronto, assim, eu podia ter lançado ele ano passado, ano retrasado. Antes até, eu É, lembro, eu até lembro. antes. Eu E recebi esse PDF, inclusive. é mesmo, e é o do Uhum. antigo, é do livro que eu tenho a certeza que as pessoas que amaram 24 horas também teriam amado. E foi esse cara aqui, não foi nem esse livro, mas foi o Sandro Veronese que mudou algo em mim cara, eu acho que eu quero escrever uma coisa que eu goste, que eu sinta Sim, verdade e uma ressonância com o Matheus de agora. E eu acho que é isso, passa por esse quase um rompimento, assim, né? Um corte do cordão umbilical em relação ao que as outras pessoas esperam da gente, o que o mercado espera da gente, né? Essa palavra fica muito na minha cabeça, né? O mercado musical, o mercado literário, o mercado criativo mesmo. Eles criam padrões, é isso que o algoritmo faz com a gente, né? É isso que as redes sociais estão fazendo. Eles criam padrões comportamentais, eles identificam nossos padrões comportamentais e ganham dinheiro em cima disso. com E, e, certeza. e essa contracultura é puxada, né, cara? Mas é muito do. Como você falou, os Beatles também estavam meio que nem aí pro que a galera pensava, né? Não à toa eles tiveram a fase super hippie deles de. Exato, que veio depois da fase inicial ali, que aí sim era bem tipo. Mas era uma verdade para eles também, eu tenho É. certeza. E, Tanta entrevista que já assisti deles todos, cara, era uma verdade, mas depois deixou de ser. O próprio John Lennon falou, cara, não faz sentido mais eu cantar músicas do início dos Beatles, eu não sou mais aquela pessoa. Isso é lindo, cara. Isso é, tipo, muito bonito, você falar, cara, eu não sou mais aquela pessoa. Caraca, maravilhoso. Você evoluiu, você cresceu, você abriu o leque, é igual o sabe? Bob Dylan quando ele não queria cantar o Blowing in the Wind. Era essa Exato. que ele não gostava de ficar cantando. Ele, ele, na verdade, entrou num movimento que ele não queria cantar mais nada, assim, tipo, naquela pegada folk acústica. Ele queria, cara, botar guitarra elétrica em tudo. E Rockzão, aí, é. certas músicas também, ele já meio que queria evitar tocar. Mas, olha, só para finalizar esse ponto,
quando eu digo que. E não é sendo arrogante, cara, não tenho por que ser arrogante com nada, assim. É, até porque é aquilo que eu sempre falo, assim, quanto mais o tempo passa, mais dúvidas eu tenho. É isso que a gente estava comentando aqui agora, que você colocou. E menos certeza eu tenho da vida e das coisas, mas muito menos. Eu tenho cada vez mais dúvidas da vida, de mistérios da vida e por que a gente está aqui, coisas que a gente faz e coisas que acontecem. Cara, não dá pra você perder tempo pensando que os outros vão achar de você. Tipo, não dá. Quando você abre esse caminho, ou quando você vira essa chave, cara, é tão libertador. E eu vejo que muitos artistas que tiveram, que fizeram parte de indústria fonográfica e que precisaram seguir aquele personagem, cara, a maioria ou caiu, infelizmente, porque não conseguiu segurar essa pressão, aquela coisa de, ó, preciso de um hit novo a cada mês, aí, cara, produz aí, e você se torna um ratinho correndo ali numa esteira Total. para um meio, né? Você tá lá produzindo, produz. Ou eles caíram porque não conseguiram sustentar isso aí, ou eles mesmos chegaram à conclusão de que, cara, não faz o menor sentido eu deixar uma obra para o mundo que eu não me identifico assim, sabe? Então, e isso se estende para o nosso eu virtual, meio papo de comunicação anos 2000 falar isso, né? O eu virtual e tal, mas a verdade é, a nossa extensão digital virtual ela também tem que ter um pouco disso, cara. Você não pode ficar pensando demais o que os outros vão pensar de você. Você não produz, assim. Não digo que a gente não cria expectativa. Eu tenho uma música do meu segundo disco chamada Accept Not Expect, que basicamente é tipo, cara, pode-se entender que é sobre expectativa que criam da gente, mas a verdade é mais sobre aceitação, tipo, aceite o outro, sabe? Tipo, aceite e não espere que ele seja de outra forma. Isso vale para nós mesmos, sabe? Tipo, vamos aceitar quem a gente é e não vamos querer ser o que o outro quer que a gente seja, sabe? Então eu acho que todo artista precisa de um público. Claro que eu acho isso, mas fazer a sua arte para conquistar um público, isso vai acabar em algum momento. Você precisa ter um público orgânico também, que queira você, que cara, que quer te ouvir, que quer realmente te consumir. Agora você alimentar um segmento, alimentar um algoritmo, alimentar uma persona para você ser aceito naquele grupo e aquele grupo te sustentar por um tempo que você conseguir se sustentar, tá fadado para mim a não dar certo. Uhum. Eu ouvi um tempo atrás o próprio Sandro Veronese, aí, esse cara que virou uma grande referência pra mim, falando sobre como autoconhecimento foi a chave que ele encontrou pra conseguir escrever com mais pluralidade. Assim, quanto mais ele se conhece, mais ele consegue enxergar o ponto de vista do outro também. E acho que isso é um Tá, princípio bem junguiano, assim, e ele fala muito também sobre como a psicanálise ajudou ele nesse processo de, ok, identificar quem eu sou, os meus pontos de vista, as coisas que eu vivi, enxergar o outro dentro desse processo e a partir disso escrever. Eu fiz psicanálise também por um ano e um mês fantástico. e eu senti algo bem parecido. Hoje em dia eu não faço psicanálise, mas eu tenho uma espécie de mentoria de escrita, assim, que também é uma mentoria espiritual, comportamental, que é bem próximo de psicanálise, né? Com uma norte-americana, que é a Jane. Acho que eu já te Que falei dela. legal. Que É, legal. ela Não, é, não comentou. ela é uma Ou não tô querida. lembrado. Ela é uma poeta americana, lá da Califórnia. E ela é, assim, ela é uma pessoa bem espiritual, mas a base das conversas, além desse âmbito, assim, mais espiritualizado, também é um pouco autoconhecimento, né, cara? A gente tentar entender o que é que tá acontecendo, por que que eu tenho sentido algumas coisas, e como que a escrita pode ser uma ferramenta para descobrir isso. E não necessariamente escrita para ser publicada, né, mas escrita Ah, como uma prática mesmo. mas uma forma de extravasar. Isso. E eu fico curioso no seu processo assim, cara, você sempre me pareceu uma pessoa muito consciente de quem você é, muito consciente daquilo que você gosta, daquilo que você talvez não goste, e, e muito consciente daquilo que você queria colocar no mundo, seja como locutor, como músico. O quanto que esse processo de autoconhecimento ajudou nisso, como que isso aconteceu, como que isso acontece, como que isso continua acontecendo, né, ao longo do tempo.
E como é que isso impacta nessa autoconsciência mesmo de quem você é, como locutor, como namorado, como filho, como músico? Como é que você consegue integrar esses giles todos? E como é que tem sido essa jornada de autoconhecimento pra você? Até mesmo de forma aplicada na música, sabe? Quando a gente pensa, pô, seu primeiro disco é de 2019, 2000 e... Lançado em 19, exato. Past, the Present, the Future, Gravado em 2019. 18, isso, gravado em E, 18, lançado em 2019, e o e o In segundo Time é de gravado de 22, 2020, 2023? 24, 2024, 24. mas ele foi gravado entre 22 até 24 foi o processo entre gravação e finalização, mas ele foi O, lançado em 24. o quanto que isso mudou, cara? O quanto que conhecer novos pedaços do Gilles, novas facetas suas, tem contribuído, assim, pra sua jornada criativa? E não, de novo, não só como músico, mas para esse ser criativo que você é. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que pensou demais, tipo, num sentido meio ruminando, assim, sabe? O Aham. overthinking, né? Tipo, ficar pensando demais nas coisas. Sempre fui essa pessoa. E passei por vários momentos de muita tristeza, ou momentos de me sentir debilitado por situações da vida. E esse processo só se intensifica nessas situações, assim, ou só se intensificou ao longo da vida. Porém, ao mesmo tempo que esse processo, ele de alguma forma martiriza, ele também dá uma libertada, eu acho, assim, porque você consegue se esclarecer, né? Eu quero dizer assim, você esclarece quem você é para você mesmo em algumas situações, assim, sabe? É, eu acho que na hora que eu, por exemplo, quando eu escrevi o primeiro disco, eu estava vivendo aquela fotografia daquele período, estava vivendo aquelas questões, vivendo aquelas emoções, aquele envolvimento com aquelas pessoas, aquele envolvimento profissional, maravilha. Para mim, quando eu lancei esse disco, o The Past and the Present and the Future, ele já não era mais, ou pelo menos eu já não era mais aquela pessoa necessariamente, né? Eu já era uma outra pessoa. Mas é engraçado que quando volta, né, a gente escreve do coração, a gente escreve de forma genuína, a gente consegue voltar e lembrar e se identificar naquilo lá. Caraca, eu consigo lembrar exatamente como que eu Uhum. estava, ou como eu estava me sentindo, ou quem eu era basicamente naquele momento, assim, sabe? E isso tudo veio por muita reflexão, assim, sabe? Quando eu componho uma música, por que que o ciclo ele sempre se completa de uma forma legal? Porque se eu vou compor uma música, cara, essa música ela vem de dentro. E quando ela vem de dentro, ela passa por muita reflexão. Eu reflito muito quando eu vou escrever alguma coisa assim, sabe? Sabe? Eu geralmente eu não tenho tanto aquele processo de, putz, terminei uma música inteira em 5 minutos. Eu Uhum. tenho esses insights, assim, mas eles nunca costumam se encerrar por completo. Porque eu tenho esse insight, descarrego toda aquela energia lá, aquela verdade e o que for, e aí eu entro num processo de reflexão sobre aquilo. Porque se eu não me sentir 100% confortável daquilo que eu estou me propondo a divulgar numa música, numa letra, enfim, eu não consigo lançar, eu acho, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tive uma ideia de uma música, por exemplo, Accept Not Expect, e, cara, eu escrevi um monte de coisa, gravei no celular ali, aqueles gravadores de celular e tal, as ideias, melodia e tal, e foi. Eu geralmente passo depois 5, 6, uma semana, né, 5, 6 dias, 7, uma semana que seja, sem nem olhar para aquilo. Mas aquilo fica ressoando na minha cabeça. E aí, cara, já é um processo de reflexão. Nossa, mas tá certo isso? Eu quis dizer isso mesmo, não quis, mas qual que foi o mood exato que eu tava quando eu escrevi essa música? Ah, não, é aquilo lá, não preciso me lembrar disso. E aí eu fico nessa reflexão, cara. Eu fico nesse processo de autoconhecimento em relação àquela própria criação, que já vem de um processo de autoconhecimento também. Eu acho que, resumindo, eu sempre pensei demais, sabe? Uhum. E isso é ruim por um lado, mas isso é bom também por outro. Eu sou Porque a desses, gente cara. começa, né? A gente começa, tipo, sei lá, a se conhecer mais mesmo, assim, sabe? E, de alguma forma, quando você dá tempo para você mesmo
digerir certas coisas ou, sei lá, concretizar certas coisas, eu acho que flui o processo, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, cara, é refletir bastante sobre as coisas que você vai fazer, mas ter a certeza de que elas são genuínas, assim, sabe? E para serem genuínas, elas vêm de muito autoconhecimento também, né? A gente também não pode ser, sei lá, impulsivo e, tipo, tive uma situação A hoje e vou escrever sobre essa situação. E beleza, mas aí, cara, às vezes você teve um olhar meio errado sobre aquela situação, e aí você vai escrever sobre ela, aí depois passa um tempo e você fala assim, cara, acho que não tem nada a ver mais essa música e tal. Então, eu acho que todo o processo vem de reflexão, vem de autoconhecimento, de observação, cara. Eu sempre observei demais as coisas, sabe? Me lembro que no colégio, quando eu tava na. Nunca esqueci disso, cara. Uma professora minha de matemática, quando eu tava acho que na quarta série, ela veio pra mim e falou assim: você é muito observador, sabia? Isso é muito bom. Nunca esqueça disso. Use isso a seu favor. Cara, eu só era uma criança, nem sabia o que era, mas isso grudou na minha cabeça. E real, eu sou muito observador, cara. Então, não só externamente, mas internamente, sabe? Eu observo muito, me observo muito, assim, sabe? É ruim por um lado, mas por outro é bom. Como é que você. Eu também, como um grande observador externo, e acho que principalmente interno, quanto mais o tempo passa, mais eu sou a pessoa que pensa e você sabe, eu sou viciado em revisar os meus livros, eu passo por longos processos de será que é isso mesmo que eu quero? Não tenho certeza. É, como é que você consegue ter a divisão de tipo, ok, aqui é o momento de eu deixar isso seguir? Quando é que vocês. Existe algum. Algo que sempre acontece no seu processo criativo, no seu processo de vida em que você sente uma paz e talvez você deixe as coisas fluírem? Como que o momento da decisão de assim, ok, essa é a música que vai pro álbum, ok, esse é o momento de fazer tal coisa na minha vida, de fazer tal mudança, esse é o momento de sair da rádio. Como é que você vai chegando nessas conclusões e como é que essa observação chega nesse ponto derradeiro de tipo, ok, agora eu posso agir em cima disso? Vamos começar que eu sou uma pessoa muito devagar para Uhum. tomar decisões. Por talvez pensar demais, por refletir demais, eu me considero uma pessoa meio lerda mesmo para tomar decisões em todos os aspectos. Profissional, relacionamento, pessoas, amigos. Eu sou uma pessoa devagar. Eu tenho essa questão, inclusive, de acho que de tentar viver numa frequência mais devagar também. Então, eu sou a pessoa que demora para responder no WhatsApp, você sabe disso. Eu sou essa pessoa, sabe? Porque de alguma forma, cara, sei lá, é o meu natural. Eu não acho que eu consigo, tipo, ser aquela pessoa que tá sempre, cara, nos 330 volts, assim, respondendo tudo, multitarefas insano e tal. Porque eu acho que a minha cabeça já tá sempre num multitarefas, assim, sabe? Eu tô sempre Uhum. pensando em várias coisas. E tenho tentado, inclusive, aplicar o exercício de focar no presente, focar no agora também. Mas, levando em consideração que eu já sou meio devagar para tomar decisões e tal, o português, claro, é quando eu fico de saco cheio da situação. A verdade é essa, cara. Esse é o meu termômetro. Real, assim. Quando eu falo, cara, já deu, chega, não tá saindo daqui. Chega, chega. E eu tenho dificuldade em me desapegar de situações, de pessoas, de sentimentos. Óbvio que eu tenho, com certeza. Mas eu acho que a chavinha para isso, cara, é quando eu canso, cara. Real. Eu acho que eu me considero uma pessoa paciente, mas essa paciência, como todas, também tem um certo limite, assim. E de verdade, cara, quando eu tô batendo muito numa tecla e essa tecla não vai, eu simplesmente, cara, tá bom, vamos pra próxima. Vamos pra próxima empreitada, vamos pra próxima. Um exemplo de profissão mesmo. Eu tomei a decisão, cara, depois de 10 anos no mesmo lugar. Não é que, tipo, um ano e meio trabalhando na Gazeta, por exemplo. Não, foram 10 anos, cara. 10 anos de uma vida. Sabe, tipo, naquele momento eu tinha 28 anos de idade. 28? Cara, quase que metade da minha vida, vamos dizer assim, né? No mesmo lugar. 14 seria metade, né? Mas eu simplesmente falei assim, cara, não, acabou.
não faz sentido mais, parou. Mas eu demorei para tomar essa decisão. É, Então acho que é isso, assim, sabe? Quando eu realmente canso mesmo, assim, da situação, sabe? Eu falo, cara, chega, já deu. Não, já deu, vamos virar a página, já deu. E isso é interessante porque me coloca também numa situação de não, apesar de demoradamente, não ficar na zona de conforto. Isso que a gente estava comentando sobre isso antes de começar e tal, né? Zona de conforto e, sei lá, tipo, às vezes a gente cai naquela rotina do dia a dia e a gente é engolido a isso, e a gente se distancia de certas coisas e tal. Cara, quando eu me canso de certa coisa, eu acho que eu movo, eu me movo, assim, sabe? Para mim é assim, cara. Para mim é meio assim, real, assim, sabe? Eu falo, chega, chega, cara, chega, não, 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 acabou, acabou, chega, Que chega. curioso, cara. Então, Que- pois é, isso pra música também, cara. Às vezes eu tô muito Não, eu tempo numa entendo. música, eu tô tentando, sabe? Eu. Não, cara, não tá rolando, vira a página, vamos pra próxima, depois você volta. Não é um fim. Você pode voltar para aquela música, você pode voltar para aquele emprego. Eu brinco até com o pessoal da Gazeta. Quer me contratar de volta para trabalhar de casa, bora. Né? Hoje em dia eu nem posso mais trabalhar presencialmente, eu acho, porque eu tenho uma empresa, né? Hoje em dia É. já é uma outra realidade. Mas, cara, quando você vira a página, você consegue, tipo, se relacionar muito melhor com aquela situação. Você alivia, você, tipo, deixa a situação muito mais tranquila, muito mais, sabe? Você tira aquele peso que você tava. E aí você pode voltar, né? Depois, tá tudo bem. A vida não é, sabe, uma coisa engessada. Não é. Você pode voltar, tá tudo bem, cara. A vida é plural. Mas se naquele momento não tá indo. Eu tenho terapia, né, cara? Eu faço terapia. É E eu tenho pra psicanálise? tu falar uma coisa que é muito Ou. legal. Não, não é. Na verdade, se chama, se chama terapia de comportamento, terapia cognitiva comportamental. Ah, TCC. TCC, exato. E a minha terapeuta, cara, falou uma coisa hoje, inclusive, muito, muito legal. Ela falou assim: olha, preocupações funcionais e preocupações disfuncionais, saiba que, cara, quando você está, por exemplo, numa preocupação disfuncional que seja, ou mesmo a funcional, vamos dizer assim, saiba que ficar pensando 10 minutos ou 2 horas sobre isso é a mesma coisa. Uhum. Porque chega uma hora que teu cérebro, cara, ele não consegue mais fazer as associações ali que você precisa para chegar a soluções. Com as outras coisas da vida é igual, cara. Não adianta eu ficar insistindo em uma pessoa, em um emprego, por muito tempo, se não está fluindo, se não está acontecendo, isso não é saudável. Nem para mim, nem para a pessoa, nem para mim, nem para a empresa, nem para mim, nem para minha criação. Cara, vamos virar a página. A vida é tipo, piscou o olho, cara, passou 10 anos. Foi aquilo que eu senti. Cara, piscou o olho, passou 10 anos. Se passaram 10 anos que eu tô aqui. E eu quero, cara, viver o mundo. Eu quero, cara, atender clientes do mundo todo. Eu quero minha voz na publicidade da Globo. Eu quero, cara, fazer uma campanha global. Acabou. Não, 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 não. Parou. Então acho que eu tenho esse termômetro que chega uma hora que o pavio meio que fala, acabou. Chega, vira a página. E é isso, cara. Eu acho que é uma forma de defesa, sabe? A verdade é essa, assim. Não, eu entendo totalmente, cara. Com esse último livro, chegou um momento em que eu tava falando para as pessoas assim, por perto de, cara, eu não aguento mais. Sendo Uhum. muito sincero, eu não aguentava mais. Tava começando a ser uma coisa meio angustiante mesmo, de. Tem essa frase, eu acho que é da Helena Ferrante, a gente falou dela em off assim antes de começar, mas eu não tenho certeza se é dela, mas eu acho que sim, que é. Ou ela, é ela citando alguém, um livro que eu li de escrita dela, que um livro nunca é finalizado, ele sempre é abandonado, né? E Perfeito, eu já ouvi acho essa que frase. isso, Perfeito. isso é meio que com tudo, assim, cara. Pra vida, O cara. pontos finais, eles são uma ideia cinematográfica, sabe? E eles só existem nos filmes porque a gente não tá vendo a cena seguinte, né? Então, se a gente vê o encerramento, a gente vê o letreiro subindo, o fim, e é isso, mas existe algo depois. Pontos finais. Acho que é o Tim Bernardes que fala, né? Essa coisa de ponto ou traço que não existe, né? Essa separação entre vida adulta e essas coisas É não uma existem. coisa só, É cara. tudo Ela uma vai coisa só. acontecendo e, E tipo, é isso, as coisas vão acontecendo naturalmente. E tem sido muito difícil, mas eu tenho aprendido a desapegar de algumas coisas, sabe? Especialmente é importante. na idade que eu tô assim, pô, esse ano eu faço 26, né?
Eu tô morando sozinho há 4 meses. As coisas estão se encaixando de um jeito que, assim, ou a gente deixa algumas coisas se soltarem, ou elas vão ser arrancadas das nossas mãos. É isso que eu sinto às E aí vezes. às vezes é pior, né? Às vezes é É bem pior. pior, é mais traumático, né? É. A gente cara, até no processo criativo, a gente acaba estragando uma coisa que a gente mesmo criou, se a gente fica estendendo demais. Eu acho que você é como eu nesse sentido, mas eu sou um overthinker de carteirinha. De carteirinha. Somos dois Eu, demais. se eu recebo uma mensagem minimamente preocupante 8 horas da noite, cara, eu tô ferrado. Porque Acabou, até acabou. a hora de dormir eu vou pensar nisso. E é um Eu sou processo. pior, até a hora de saber se já É, resolveu, eu vou ficar com aquilo na cabeça. é exatamente isso, cara. É, cara, é foda. E eu acho que é um processo mesmo de deixar as coisas passarem, né? Cara, não filosofando tanto sobre isso, mas já, né? Eu acho que é bonito, cara, se abandonar processos. Tipo, tem uma música, né, que chama For All Time, e que ela fala basicamente que, cara, a gente precisa aceitar o fim das coisas do mesmo jeito que a gente aceita o começo das coisas. Caraca, Total. que legal, vou começar a trabalhar aqui. Por que não? Caraca, que legal, eu tô indo embora daqui, gente, concluí meu processo aqui, já fiz o que tinha que fazer. Por que a gente só fica feliz com as coisas que a gente previamente já sabia que iam acabado? Tipo, ah, vou fazer uma Uhum. faculdade. Nossa, acabou a faculdade, que bom. Cara, não, a vida é assim, sabe? Relacionamentos, pessoas, trabalhos, criações. A gente tem que ficar feliz quando ela começa e a gente tem que é difícil falar, né? Mas seria interessante que a gente ficasse feliz quando elas se iniciam e quando elas se encerram, cara. Sabe, tipo, eu falo na música que uma folha cai da árvore, cara, para que a próxima venha. Total. Não é o fim. Pelo contrário, cara, sabe? Tipo, é uma nova que vem. E, cara, a gente tem que aprender a celebrar fins, encerramentos, assim, sabe? A gente tem que, cara, tem que. A gente tem que desapegar. E eu acho que espiritualmente falando, eu cresci num universo que teve muito assunto de espiritualidade dentro de casa, o que foi incrível, e eu sigo ávido disso desde que eu me conheço por gente e seguirei. Mas, cara, é importante demais a gente saber celebrar também o fim das coisas, Total, assim, sabe? cara. E A gente não pode, com egoísmo, prender as coisas ao nosso redor do jeito que a gente quer, daquela forma, sabe? Tipo, cara, uma pessoa precisa ir embora porque ela não tá mais bem. Não, eu não aceito de jeito nenhum, essa pessoa tem que ficar comigo e tal. Irmão, cara, não faz o menor sentido o que você está falando. Deixe ir. Isso é bonito, sabe? Não queira com o teu egocentrismo, com o teu egoísmo, com a tua visão autocentrada de que você precisa daquela pessoa, você quer aquilo, que ela tem que continuar, cara. E a vida dela, a trajetória dela, a existência dela é menor do que do que a que você está criando na tua cabeça? Irmão, não. Então é importante, acho que a gente celebrar fins, a gente celebrar encerramentos, cara. É muito importante. Pra tudo, pra tudo. nossa, Real, assim. total, cara. Isso ressoa em tantos níveis diferentes, porque eu acho que a gente tem uma relação tão esquisita com morte, assim, na sociedade. É uma palavra meio proibida, sabe? As pessoas que estiverem escutando isso, às vezes já É, vão ficar meio, cara, mas a gente vai falar de morte, sabe? A gente vai falar desse assunto mórbido, assim. E a morte é a promessa, né? Se existe uma promessa na vida, é que as é coisas ela. morrem. E não quer dizer que elas acabam de serem finalizadas eternamente. Na verdade, eu sinto que as evidências estão aí, evidências eu digo naturais, de que tudo que existe é começo, fim, recomeço. Pra quem Sim. estiver ouvindo e gostar de Tim Bernardes, tem aquela música dele que é Nascer, Viver, Morrer, que ele Uhum. acaba cantando Nascer, Viver, Morrer, Nascer. E ponto final. E essa é a última palavra da música, né? Tem essa coisa de o ciclo que se completa, que é isso. O planeta tá o tempo inteiro fazendo isso. A gente passa pelo outono, chega na primavera. É Sim. sempre esse ciclo de começo, meio, fim, começo, meio, fim.
eu acho que se a gente se apega demais a essa coisa de, cara, não quero que o fim chegue, ele fica mais amargo, as coisas ficam mais amargas. Tem essa coisa que a Jane, essa minha mentora, ela diz o tempo inteiro, e é um princípio budista, né? É um princípio bem comum, mas que a Ju também fala, e não resistir ao que é. Acho que noventa e nove por Lindo, hein? cento das Lindo. coisas que doem na gente são causadas pela nossa resistência àquilo que é, propriamente dito Já é é. assim. Já é, cara. Por que que você vai ficar puto porque essa parede é verde? Ela é verde. Ela já é. Essa planta já é assim. Não tem por que a gente criar algum tipo de resistência a essa coisa que já está sendo. E não é também uma lógica conformista, sabe? De que as coisas não podem mudar e de que não existe possibilidade de recomeço. Mas é Exato. quase uma aceitação contracultural, assim, de que algumas coisas simplesmente são, cara. Elas são como elas são e a vida tem que seguir também, porque essa falta de aceitação com isso é o que gera fricção. E eu sinto isso no dia a dia, cara, com a meu próprio processo criativo. Quando eu resisto àquilo que, pô, eu estou aqui há 20 minutos e nada tá saindo. Pô, talvez hoje não seja um dia tão frutífero assim criativamente. Eu luto com isso. Eu fico puto comigo mesmo. É sempre essa coisa de, assim, querer controlar a existência, querer Isso que eu ia falar. mudar as coisas do jeito que a gente quer. E não funciona assim, né? E quanto mais rápido a gente aprende isso, melhor. A gente se controla e quer controlar as coisas ao redor, tipo, a todo momento. Ah, eu não sou controlador e tal. Você é. Cara, eu não conheço ninguém que não seja, sabe? É, Porque a gente quer coisas que a gente busca, sabe? A gente quer uma vida legal, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma legal. Mas, cara, legal pra quem? Né? Tipo, às vezes é legal pra você só, não é legal pro outro, sabe? E é controle, né? A gente tá sempre se controlando e controlando as coisas ao redor e tal. E, não sei, eu sinto que a gente precisa aprender muito isso, assim, sabe? É o pouco que eu falei da música, assim, cara. Aceite mais, assim. Para de criar expectativa demais, assim. Aprendi isso com Regine Ritter, cara. Você também trabalhou com ela. gigante. Ela sempre falou assim, cara, eu me tornei feliz quando eu parei de criar expectativa sobre as pessoas. Uhum. Ela Ela falou, fala isso o aí tempo que eu, que inteiro. eu, que eu cheguei na, né? Sempre falou isso. É, aí que eu fiquei, realmente cheguei a uma felicidade, eu cheguei a um ideal do que eu considero felicidade, né? E, cara, learn to accept, not expect, cara, é o que eu falo na música, assim, sabe? Isso funciona em várias camadas também, assim, sabe? Funciona de várias formas diferentes, assim, mas especialmente pra gente falar, cara, peraí, para de querer controlar as coisas. Se torna chato isso, né? Se torna uma coisa meio tipo. E eu acho que com o passar dos anos, com a idade e tal, a gente vai ficando ainda mais controlador, assim, sabe? Total. Porque novos medos são desbloqueados, ou porque a gente começa a sentir outras coisas, ou porque o corpo já não responde da mesma forma, então a gente começa a controlar demais. E é natural do ser humano, eu acho. Mas é um exercício, sabe? Sei lá. Eu tô longe de conseguir não controlar as coisas, mas é um exercício da gente aprender a não controlar, sabe? E entender que às vezes é mais fácil a gente deixar do que simplesmente controlar, né? Eu acho. Você mencionou felicidade, e esse é um assunto que eu tenho muito interesse. Acho que todo mundo tem, porque a gente quer ser feliz. Eu acho que existe. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, assim, quanto a isso, porque quanto mais o tempo passa, menos eu acredito nessa ideia de felicidade, de uma felicidade abundante. É, parece que paz talvez seja algo um pouco mais apropriado, ou contentamento, ou alegria. Eu li algo que da Rosa Monteiro que eu adorei, e virou inclusive a citação que abre o meu novo livro, que é alegria é um hábito. E isso ficou muito pra mim, assim, Maravilhoso. de que, cara, talvez felicidade seja um conceito um pouco inalcançável, mas a alegria de estar aqui, sabe, viver de forma alegre, talvez seja um hábito possível de ser criado. Pra você que já viveu um pouco mais essa terra do que eu, também já teve suas dores, também teve suas grandes tristezas. Felicidade, o que que isso significa hoje pra você? E é uma coisa palpável, é uma coisa alcançável, real? O que que você descobriu nos seus experimentos humanos
dentro desse campo. Olha, cara, eu acho que eu enfim, é, posso dizer assim, por experiências tristes, obviamente, da vida, por coisas que aconteceram na minha vida, enfim, eu cheguei à conclusão de que, cara, realmente saúde é o que me traz felicidade. É o concreto que me faz levar em consideração que, cara, saúde é o mais importante. Tipo, real. É real o mais importante. Ah, tem um monte de problema na vida. Cara, se você tem um problema de saúde, aí sim você realmente tem um problema. O Uhum, resto você se vira, você dá um jeito. Eu acho que a vida, infelizmente, caminhou por caminhos enfim, uma redundância aí, mas caminhou por lugares que, cara, isso me fez amadurecer mais cedo para isso, assim, sabe? Aquela coisa meio tipo, saúde é o que interessa realmente, sabe? O resto não tem pressa, sabe? uhum, Aquela frase lá, né? É... Eu acho que isso me traz de forma concreta felicidade, sabe? Saber que as pessoas que eu gosto, que eu mesmo, enfim, estão saudáveis. Mas isso é também um momento, assim, sabe? Não significa que por estar saudável eu vou estar feliz. uhum. Então, eu compactuo muito também nessa questão da paz, assim, sabe? Eu acho que a paz, ela é mais, por mais abstrato que isso pareça, a paz é algo que a gente não consegue necessariamente, tipo, descrever tão fácil, né? O que Total. te deixa em paz? Ah, cara, um monte de coisa, sei lá, é um sentimento que eu não consigo descrever direito. Mas é a coisa mais concreta dentro desse lance abstrato que eu acho que faz mais sentido no dia a dia. Mas, cara, eu acho que é uma somatória de pilares, assim, sabe? O trabalho tá legal, a relação com amizades estar legal, a relação com famílias estar legal também, saúde estar bem. Eu acho que é isso que me Equilíbrio, né? traz paz. Equilíbrio, cara, exato. Os pilares têm que estar equilibrados, precisam estar equilibrados, né? E eu definiria dessa forma, assim, sabe? É um equilíbrio é, de vários pilares, assim, mas com certeza o mais importante é a saúde, assim, com certeza. O resto, O, cara, só vai, só vai. a minha E melhor saúde eu digo amiga. tudo, mental, cara, É. pô, pelo amor de Deus, física, fisiológica, tudo, espiritual, tudo. Saúde, cara. A minha melhor amiga teve um neném. Eu te contei isso. Ele fez. Claro, sim, sim. Conheci ele e ela. É verdade. Ele Cheguei a fez. conhecer, eu acho que eu cheguei a conhecer. Ele fez 8 meses. Bebê. Ele nasceu um dia depois do lançamento lá de 24 horas, né? Eu Perfeito. fiz aquela piadinha pra ele esperar mais um pouco, ele de fato esperou. E. Não, eu me confundi, tá certo. Ele nasceu um dia depois, eu não cheguei a É, conhecer ele lá no dia. e. Mas, obviamente, ele tava ali, né? Ele tava ali. Mas é curioso, cara, porque você falou essa coisa de saúde, e eu sempre escutei as pessoas falando, cara, o importante é nascer com saúde. O neném nasceu com saúde. E. É, E, cara, é quando ele popular isso, né? nasceu, isso foi tão verdadeiro, assim, sabe? De ver uma criança plenamente saudável e vida. E. Acho que aquele foi um dos momentos mais felizes da. Eu não sou pai ainda, né? Mas foi um dos momentos mais felizes da minha vida, de ver duas pessoas que eu conheço há tantos anos gerando vida. E olhar pra uma criança e enxergar nos olhinhos minúsculos dela tanta possibilidade, sabe? Eu acho que isso é tão Sim. bonito, cara. Possibilidade. É o Esse, futuro, cara. Você tá é olhando pro isso. futuro, basicamente. Esse campo É o aberto, futuro. cara. E especialmente no momento que a gente vive, sabe? De desinformação, de mentira, de aquecimento global, de fervura global, de desmatamento, de morte ambiental. E tem tantos motivos pra gente estar pessimista, sabe? Com o futuro da humanidade. Não, se Exato. No, se fosse um check-up aqui hospitalar, a humanidade, cara, eu ia dizer, pô, gente, vocês. Acho que assim, do Deu jeito que. ruim. Deu ruim, assim. A gente tem que ver agora um tratamento paliativo mesmo pra humanidade. Porque as coisas estão difíceis, mas eu não sei, tem coisas que fazem a gente acender nossos olhos, né? E eu lembro desse Sim. momento como o mais próximo, assim, nos últimos tempos de cara, absoluta felicidade, sabe? Uma felicidade pura, vamos dizer assim, É né? isso, é pura. É, eu tinha uma outra coisa que eu queria te perguntar antes de passar assim pra parte final. É, música, cara.
E aí, o que que tá rolando do seu lado? Eu sei que o Gilles eu não sei se eu posso falar as empresas que você faz locução, né? Então não vou Melhor não. divulgar, não vou Os divulgar. NDA, né? Tem os NDA É, aí. mas é tão bacana ver, tipo, como a sua versão locutora tá tão por aí, sabe, no mundo. Eu acho que nem te contei isso, mas esses dias eu vi sua voz numa propaganda de YouTube. Hum, Assim, Perfeito. faz algumas semanas, cara, e. Enfim, agora eu não vou lembrar, Maravilhoso, amo. Mandem mas. mais, mandem É. mais. Atrai boas energias. Mas. Manda mais, universo. O que tá rolando de música por aí, cara? A gente teve The Past, the Present and the Future, depois In Time. E o que que você tá cozinhando por aí nesses últimos tempos? O que que tem. Com o que que você tem sonhado, assim, dentro do seu lado musical e que tipo de temas você tem tentado explorar, talvez, nas suas composições? Ou até se não tiver rolando nenhum tipo de composição, como é que esse lado tem sido mantido vivo aí dentro desses milhares de giles que existem? Eu acho que, pelo menos de quando eu lancei o disco pra cá, já vai fazer, cara, um ano e pouquinho, um ano e 2 meses. Eu lancei em abril pra maio, entre abril e maio, já tem aí um ano e 2 meses praticamente. Eu, cara, venho num esforço de primeiro, primeiro a recuperação pós-disco, porque eu acho que quando você lança um Uhum, disco, lança um trabalho e tal, cara, precisa total. respirar um pouco e deixar ele ganhar significado, assim. E ele ganhou muito significado legal, de pessoas no mundo todo, que foi super bacana, assim, de receber feedback mesmo de vários lugares e tal. Que Foi o demais, disco que eu cara. mais me desafiei a fazer aquilo que realmente estava dentro de mim. Então, cara, é um disco que saiu como ele estava lá dentro de mim, cara. Tudo que você está ouvindo aí, aspirações psicodélicas e tal, isso ronda minha cabeça todo dia, toda hora, assim, cara. Eu sou muito essa pessoa. E eu consegui chegar nesse resultado com esse disco, que foi muito bom. De lá pra cá, cara, eu deixei o disco existir, basicamente, e foquei em levar a música adiante. Então, em divulgar meu material para outros lugares, para mais pessoas, buscar estratégias de conseguir levar essa música de forma física para outros lugares, ou seja, tocar e pulverizar mesmo esse material, esse disco em festival, em show, em coisas, né, relacionadas à apresentação em si. E ao mesmo tempo, cara, deixar ele caminhar por si só, assim, sabe? Uhum. E ver aonde ele chega. E é engraçado, porque, cara, cada semana que passa, tua música tá tocando em um lugar diferente. E aí você ganha um seguidor de um lugar, cara, X e tal. E ao mesmo tempo você redescobre a tua música, cara. Esses dias mesmo eu tava ouvindo In Time e tal, e Que falando, legal. cara, ele tá bonito, assim, sabe? O disco tá bonito. Ele ainda soa bonito pra mim, assim, sabe? Ele soa exatamente aquilo que eu queria que ele soasse. Pô, isso é um privilégio, cara, Então, porque quando eu fui reler 24 horas, a minha experiência seu foi. Ju, Eu odiei. eu tenho isso com o meu primeiro disco em algumas músicas, mas eu também aprendi a desapegar um pouco disso, Mas eu, assim, e eu aí acho que é até tempo, nesse. né? Também é um sinal de É, evolução nosso. É um atestado de que, ok, isso aqui já não faz mais tanto sentido pra versão atual, mas fez pra uma versão minha. fez. Então, É a tua fotografia, é. né? É, eu deixei. Nesse processo também você aprende a gostar mais das coisas que você fez, porque você aceita elas e deixa É. elas existirem como elas são, né? Tem gente que não consegue voltar, ouvir uma música no rádio, a própria música no rádio já vira e tal. E, paralelamente, eu deixei um pouco o trabalho de composição autoral e comecei a compor para trabalhos mesmo profissionais. Então, trilha sonora, trabalho de mixagem, trabalho de criação sonora em si. E foi muito bom também, porque eu consegui desenvolver ainda mais o lado técnico do áudio, né? E isso já me deixou muito mais pronto para lançar coisas novas. Eu tô com a ideia de lançar alguma coisa para o semestre que vem, um single, nada além disso, eu não quero lançar um disco novo agora, porque, cara, no fundo, no fundo, eu quero estressar esses dois discos o máximo possível. E isso significa, ou se converteria em tocar eles, basicamente. Então, tocar em festivais, tocar em lugares, enfim, o máximo que eu puder.
infelizmente não é muito minha realidade, né, cara? Eu toco quase nada, assim, né? Mas isso não é mais um problema pra mim, assim. Eu entendi que, cara, às vezes eu vou acabar sendo um pouco mais um músico de estúdio, de compor, criar e lançar. Compor, criar e lançar do que necessariamente um músico prático ali. Mas isso é algo que eu quero mudar ainda. Então, com certeza vai terão novos capítulos nesse sentido em algum momento, mas eu com certeza me sinto hoje em dia mais um músico que, cara, compõe e lança, do que necessariamente um músico que tá nativa pra caramba aí. Até porque tem muito empecilho a minha música, ela enfrenta empecilhos assim ou dificuldades, cara. Eu canto inglês num país que nem todo mundo, infelizmente, tem acesso ao idioma, e eu já senti que isso é uma certa resistência para você tocar em certos lugares. Ao mesmo tempo que eu, cara, sou um músico solo, e também é uma resistência, as pessoas buscam, acho que num geral, é errado generalizar isso, mas acho que muita gente busca uma configuração de banda que é mais dançante, que é mais fácil de digerir. E três, cara, minha música não é tão pop assim, cara. Eu considero ela bastante experimental, assim, sabe? Então tem vários empecilhos nesse sentido. Mas, cara, eles nem são, na verdade, empecilhos, porque eles são quem eu sou, de fato. Eu sou aquilo lá, cara. Eu gosto do experimental, do progressivo, do psicodélico, quando o Gilles compositor. Então eu assumo isso. Mas é engraçado que existem os nichos, né, cara? E tem pessoas que me ouvem real, a minha música nunca parou de tocar. Poucos plays, mas ela nunca parou de tocar. Você vê ela no Spotify for Artists, por exemplo, ou em outros serviços de streaming, ela nunca parou de tocar. Que Toca pouco legal, aqui, cara. pouco ali, mas nunca parou. Então, cara, isso pra mim já é um sucesso, sabe? Eu já também tirei essa pretensão de que, nossa, cara, eu preciso fazer minha música bombar em todo lugar. Não, cara, eu não vou ficar implorando pra ninguém ouvir minha música ou ninguém gostar do que eu faço. Eu quero que a galera venha de forma genuína, assim como eu componho de forma genuína. E isso é incrível. Eu tive uma experiência muito bacana em 2022 que foi em Nova York, cara, que eu consegui tocar lá em alguns festivais de open mic e eu tive uma troca muito genuína. Pessoas que me acompanharam naquele momento, cara, e em outros open mics também que eu participei, na época de pandemia e tudo mais e tal. Eu tive trocas com pessoas e foram trocas genuínas. Essas pessoas seguem na minha vida. Muito legal isso, sabe? Você tem que ir pra Nova York, É, cara. Nova York tem algo aí. eu acho também, sabia, cara? Eu acho. A Acho Jill real. fala isso, depois dos 3 meses que ela ficou lá, Ela cara. também ficou lá, cara. Eu acho É. que Nova York, cara, assim como São Paulo também, mas acho que Nova York é diferente porque claro, o idioma acaba sendo o inglês, não tem como, e isso faz com que mais gente de mais nacionalidades estejam lá. Eles Uhum. conseguem viver lá a partir do inglês e tal, né? Aqui o inglês não é o nosso idioma principal e, cara, o inglês sendo, vamos dizer assim, um idioma mais falado no mundo, cara, as pessoas naturalmente vão ter que aprender esse idioma. Então, num país em que esse não é o idioma, você não vai atrair tantas outras nacionalidades assim. Apesar de que eu sou muito a favor da pessoa aprender o idioma local, cara. Essa coisa de cair só no inglês, enfim, eu valorizo muito a cultura de cada lugar, assim, real. Acho Total. que é uma das coisas mais incríveis, assim, do mundo. Inclusive, acabei de voltar do Havaí, cara. E sigo com Que um baita demais, de um cara. lembrete maravilhoso do Havaí, assim, cara. Da cultura polinésia e tal. Enfim, eu gosto muito de cultura, né? Cultura local. É, mas eu sinto que lá, cara, a experiência que eu tive lá, e é engraçado, eu tive um tio que faleceu já e que morou lá e que ele fez a carreira dele lá, assim, ou iniciou pelo menos a carreira dele lá e tal. Então tem esse histórico familiar também com Nova York, mas eu sinto que lá eu pude ser realmente quem eu sou, cara. E as pessoas me abraçaram muito forte, assim, sabe? Do tipo, cara, que legal teu som, pô, deveria tocar mais aqui e tal. Eu falei, cara, eu tenho minha passagem de volta daqui 2 dias, né? Mas lá é meio que aquela coisa assim, tipo, você pode ser quem você é, cara. Você pode ser qualquer pessoa. Eu falo isso em músicas minhas bastante, assim, né? De você ser quem você é. E, cara, sei lá, e por cantar em inglês as pessoas entendem ali também no primeiro momento rápido, né? E eu acho que isso também criou uma identificação com aquelas pessoas com as quais eu tive contato, enfim. E, cara, eu fui muito bem recebido. Foi um momento incrível da minha vida. Então, tem jeito, cara. Eu penso muito nisso mesmo, assim, em fazer a trajetória fora, sabe? Total. Porque talvez lá seja o caminho. Não sei, aqui eu não consigo muito fazer o caminho. E tá tudo bem. Não é mais um problema. Já foi um problema para mim.
Já fui meio frustrado em relação a isso. Hoje em dia, cara, é isso. Cara, não vou ficar implorando pra ninguém gostar do meu som. Isso jamais. Jamais, eu não consigo bancar isso. Então, cara, eu tenho que ir atrás do meu público, basicamente é isso. E eu sigo nessa caminhada. Acho que desde o disco, sigo nessa caminhada, basicamente. E vai encontrar, pô, em Nova York. E aqui. Aqui você já encontrou. Aqui você já encontrou. Você tem pessoas aqui que assim que você conseguir um showzinho, você sabe que estarão por aqui. Mas se for em Nova York Sim. também, quem Tô sabe? olhando pra um. Nova York a Cara, por que não? gente, a gente consegue uma passagenzinha, o que a Ju mais quer é voltar pra lá também. Então, E, cara, ó, é engraçado, porque às vezes tem gente que já, e provavelmente ouvindo isso aqui vai entender como uma arrogância e tal. Brother, o mundo é um só, cara. Nova York é só mais uma cidade. Ou Califórnia, ou Londres, são só cidades, cara. Fronteira é o maior erro desse mundo, velho. Eu detesto fronteira, detesto achar que cidadãos e pessoas são ilegais porque elas passaram a fronteira. Isso é uma loucura. Isso é uma pretensão insana e absurda do ser humano de achar que ele domina o mundo. Mas aí o mundo vai lá e às vezes ele dá uma piscada e faz com que o mundo todo baixe assim, né? Fica desse tamanho. Você fala, opa, peraí, cara, a natureza é um pouco mais forte do que eu. Essa pretensão humana de que eu posso julgar você a partir de fronteiras, a partir de nacionalidades. Cara, todo mundo é humano, velho. O ser humano é um só. Cada um é um, obviamente, mas o ser humano é um só. E o planeta Terra é um só, cara. Essa coisa de fronteira, cara, tem um que é meio capitalista ao mesmo tempo, é, uma coisa que, cara, total. te suga, é uma coisa que, tipo, velho, ninguém deveria ser ilegal, cara. O Supla fala isso. Eu aprendi isso com ele no disco Ilegal dele. Assim, nenhum ser humano deveria ser ilegal. Real, é muito fato isso, cara. Ninguém é legal, brother. A gente é pessoa. Imigrante, cara, é pessoa no final do dia. É filho, é filha, é irmão. E, Cara, e o é ruim é surreal. que o chefão lá dos Estados Unidos atualmente também É, não é um dos essa onda maiores fãs. conservadora, É, cara, cara. sem querer entrar em política, mas entrando, rapidamente eu já saio, mas todo mundo é político, não dá pra gente fugir de política, cara. E a gente tem que ter consciência política porque a gente é político, né? Somos seres políticos. Mas, cara, essa onda conservadora, que tudo bem, eu acho que o mundo não é a minha visão de mundo, cara, e tá tudo certo. Se é a onda que tá rolando agora e as pessoas estão escolhendo essa onda, beleza, cara, não é a minha. Mas o que eu não consigo aceitar muito, cara, é essa questão de uma onda de condenação de seres humanos, cara, a partir de leis que não fazem muito sentido, assim, cara. Ninguém deveria ser condenado, cara, a partir de umas leis, sei lá, cara, tipo, ser ilegal nesse país, velho. Calma, eu É uma tô deixando muito loucura. claro que tô falando de fronteiras e tal, não tô falando da pessoa que cometeu um crime e precisa pagar por isso. Mas eu tô dizendo assim, cara, você passar uma fronteira imaginária, em muitos casos, né? Não precisa ter uma barreira ali, não precisa ter um muro dividindo países. E você se tornar imediatamente ilegal porque você não pertence a esse lugar. Irmão, a gente pertence ao mesmo planeta Terra, cara. Então, sei lá, eu sinto muito isso, assim, cara. Ninguém deveria ser legal, cara. Todo mundo tem que ter o direito a viver nessa terra que é o planeta Terra, né? E, cara, lei nenhuma deveria proibir você de ir e vir se você não cometeu nenhum crime nesse sentido que te proibiria de ir e vir. Você não tem que, cara, tipo, sabe? E obviamente estou falando no cenário das pessoas que querem fazer isso pelo lado positivo, né? Não estão querendo fazer algo errado nesse sentido, mas é complicado, né, cara? Então, voltando, né? Uou, Nova York, cara, Estados Unidos, o que seja, as experiências que eu tive fora, eu gravei meu disco fora, no País de Gales, lá no Reino Unido, e passei um tempo em Londres e tal. Cara, são só cidades, velho, são só países, são só, tipo, mais pedaços de terra dentro desse globo que a gente tá, sabe? Nossa, meu Deus, não, vamos parar de ficar botando essas coisas em pedestal. Nossa, Nova York é chique. Não, brother. Por que que São Paulo não é chique? Parou com essa coisa. Não existe isso, cara. A gente tem pobreza, a gente tem miséria em todo lugar, a gente tem problemas iguais, porque é todo mundo ser humano em, em cidades no mesmo planeta Terra, cara. Então é impossível você achar que, nossa, tem um lugar que, nossa, a pessoa é metida e tal, ela é chique e tal. Não, velho. Não, vamos parar. É um planeta só, cara. Sabe? É um planeta só.
e é o ser humano que deveria habitar esse planeta de forma livre, assim, eu acho, sabe? Enfim, é real um ideal, assim, pra mim, assim, sabe? Ninguém deveria E ser legal. eu adorei, cara, e acho que é o ideal que a gente tem que tentar seguir, ainda mais com os tempos que a gente tem vivido, porque É, cara. os discursos que têm rolado durante os últimos anos, assim, políticos, não políticos, eles vão em uma tendência perigosa. E é o que eu falei logo antes de mencionar o Liam, né, o filho dos meus amigos, meu sobrinho. O mundo, ele tem dado muitas pistas pessimistas, assim. Então, esse tipo de ideal que você carrega, que eu carrego, é um ideal que a gente tem que levar em frente. Se a gente quer ter algum tipo de futuro aqui, a gente vai precisar encontrar união. E, É. e Eu nem pro. poderia falar outra coisa, cara. Minha família é de refugiados. Minha É família fugiu do verdade. Egito por uma guerra civil dos anos 50. E que eu sou para falar de território? Cara, minha avó falou isso a vida inteira. O Brasil abriu os braços pra Né, mas a gente. mesma coisa. O meu bisavô era um judeu fugindo da Itália. é, Exato. E a gente tem muito disso aqui no Brasil, cara. E os Estados Graças a Unidos Deus, também. Eles cara. se Uma coisa colocam nessa. maravilhosa. Eles podem se colocar nessa posição, mas americanos também têm muito disso, né? Também é um país De colonizado. imperialismo, né? Mas, cara, É. não. Que E. imperialismo, cara. Que coisa velha. É. Gilizeira, pra gente finalizar, eu queria uma dica sua para os co-criadores que estão escutando aqui a gente, para quem tá precisando de uma força para colocar aquele projeto artístico no mundo, para quem tá precisando de um impulso para poder viver uma vida mais criativa, o que que você diria para essas pessoas? Apenas seja. É real, é só isso. Você é o Ponto cara. final. Valeu, tchau. É sério. Cara, olha, uma vez eu ouvi de um músico, Marcos Weber, cara, ele falou assim: todo mundo tem uma música dentro de si. É só pôr ela pra fora. Todo mundo tem uma criação dentro de si que tá se propondo a criar, todo mundo tem essa criação, certo? Então, cara, libera essa criação da forma mais genuína possível. Seja. Quem é essa pessoa? Porque eu acho que a gente às vezes pode viver personagens, a gente pode atuar, a gente pode, tipo, ser diferente na frente de certas pessoas, tal. Mas no final do dia, quando tá você com você mesmo, você sabe quem você é. Sempre tive essa ideia de que, no fundo, a gente realmente sabe quem a gente é e a gente sabe o que a gente quer. Sempre tive isso comigo. Claro, não é tão simples, não é tão fácil. A gente precisa de muito autoconhecimento, autorreflexão, terapia e tal, para a gente ir atrás desses ideais. Mas eu acho que a gente realmente sabe o que a gente é, a gente sabe o que a gente quer. E, cara, quando tá só você ali, no silêncio, só você refletindo sobre você mesmo, você consegue acessar o teu eu mais genuíno. Cara, acesse ele, incentive ele, liberta ele de amarras, liberta ele de padrões, de caixinhas, como você falou mais cedo. E simplesmente, cara, seja você, cara. O punk rock sempre falou isso, sabe? Seja você mesmo, cara. Faça você mesmo. Tenha a liberdade de ser e sustentar você mesmo. E, cara, isso é, tipo, maravilhoso, assim, sabe? Isso é, tipo, incrível. Você ser quem você é a coisa mais bonita que existe, cara. Não seja ninguém diferente do que você é para agradar ninguém, outra pessoa ou qualquer outra situação, cara. Simplesmente seja você. Quando você aceitar quem você é realmente, e aí tem todo um trabalho também, acho que de amor próprio, que tem que ser desenvolvido em casos que às vezes as pessoas não conseguem aceitar a real como elas são. Você, a partir daí, minha visão, obviamente, né? Você vai começar, cara, a ficar feliz com as coisas que você cria, com as coisas que você faz, e entender que, cara, é uma escada. A gente começa de baixo para cima, né? Meu sogro fala isso, cara. A vida é de baixo para cima que se constrói. E é real isso, cara. Você não vai gostar da sua primeira criação, faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. É tipo uma academia, assim, cara. Quanto mais você faz, mais você vê um resultado ali, por mais que demore, né? Então, é praticar, cara, é exercício e ser você mesmo. Não queira ser ninguém, cara. Não queira, eu quero ser igual o Bob Dylan. Não, vai ficar patético, ninguém vai gostar de você. Não faça isso, cara. Seja você, com as suas influências, as suas referências, óbvio, mas você agrupa tudo isso dentro de si. Pode ser que no começo você vai estar mais parecido com as tuas influências.
É normal isso. Mas depois, cara, você vai encontrar quem você é, o teu jeito. Eu acho que hoje em dia eu comecei já a entender como é o Gilles músico, compositor. Ele tem o padrão dele. É daquele jeito, cara. Eu não preciso ser de outra forma. Ah, podia cantar mais assim, você podia tocar mais assado. Cara, eu podia, né? Mas eu não faço isso. Eu não sei fazer isso. Não sei. Não consigo, real. Então é meio que isso, assim, cara. Apenas seja. Seja. Tipo, seja real quem você é. Não atue. Não viva personagens, cara. Sabe? Seja você. Gilles Sonsino, senhoras e senhores, esse cara é o cara. Que é isso? E Tá louco? Sou ninguém, cara. você sabe, já tem portas abertas pra voltar nas próximas temporadas. Eu fico muito grato, Muito cara, por obrigado. essa troca aí. Esse final aí foi perfeito. Eu não vou nem falar demais, para as pessoas poderem absorver tudo isso que você disse, porque eu acho que tem muita sabedoria aí nas suas palavras. Para você que está escutando isso no Spotify, não esqueça de avaliar com 5 estrelas, comenta aí. Se você É está importante mesmo. vendo no YouTube, curte, comente, compartilhe e manda para aquela pessoa que também tá precisando de umas dicas aí de criatividade para quem tá sonhando em viver de uma forma mais criativa. E siga Gilles Sonsino nas redes sociais, é fácil, né, Gilles? Arroba, Apesar do nome não ser tão fácil, arroba é Gilles só Sonsino. basicamente. Ó, até acabou minha luz aqui, ó, só porque eu tô Foi, falando isso. foi no time. Basicamente, @Gilles Sonsino em qualquer rede social. Não Não tem, tem e muito não é mistério, fake não. esse nome, viu, gente? Não é fake, apesar. Não, de Não é jeito tipo um Bob nenhum. Dylan inventado. O negócio é real mesmo. É real. E. Gilles, obrigado, cara. Valeu demais. Eu que agradeço, de coração. Pessoal, até a próxima. Sigam o Gilles, acompanhem e a gente se vê no próximo Co-Criadores.